Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga, é bom estar de volta. Olá, Sónia, é bom estar contigo novamente. Estás bem? Oh Inês, é bom estar aqui contigo também. Eu estou bem ansiosa pelo tema de hoje. E tu? Eu estou bem também. Pois é, o tema de hoje é uma reviravolta sobre a maternidade. Não te importas de explicar um bocadinho mais sobre o tema de hoje para quem nos acompanha? Com certeza. Estou aqui para isso também, mas já que me passaste a bola, então aqui vai. Hoje vamos a um assunto que pode ser delicado, mas que é necessário falar. A idolatria aos nossos filhos, que pode desencadear na criação de possíveis tiranos. É um bocado assustador, não achas, Inês? Estar a falar de filhos e pensar que podemos estar a fazer o nosso melhor, mas no fim podemos estar também a estragá-los. Podes ter a certeza. Nós que somos mães e sabemos os desafios que a maternidade apresenta, cada uma dentro da sua realidade, mas acredito que nenhuma está livre de cair neste buraco. Aliás, querida amiga, agora quero-me dirigir a ti. Caso sejas mãe ou não, peço que tenhas não só atenção ao que vamos conversar, mas que possas enviar este episódio para mães que conheces que precisam ouvir sobre o tema. E se nos acompanhas há algum tempo, então sabes que podes enviar este episódio a partir do YouTube, Apple Podcasts, Spotify, twr360.org e pela RTM Portugal. Não queremos assustar ninguém, mas aconselhar e alertar. E na verdade, este episódio serve também para quem é tia, avó, madrinha, etc. Fica connosco, porque isto hoje promete. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Bom, para que não fique confuso e para que possamos ser bem entendidas no que vamos falar, eu e a Sónia hoje vamos, assim, numa primeira parte, desmistificar os conceitos de idolatria e tirania. Para que seja mais fácil de compreender, assim, através de exemplos práticos, como é que podemos estar a idolatrar os nossos filhos e a criar possíveis tiranos. Sónia, vê se concordas comigo. Explicas sobre a idolatria e eu sobre a tirania? Concordo, sim, fica bem dividido. Então, no livro Falsos Deuses de Timothy Keller, que já falámos aqui várias vezes deste autor fantástico, ele escreve assim: qualquer coisa pode ser um ídolo. Não se esquecendo de mencionar previamente que os ídolos que criamos para nós não são coisas más, são na verdade coisas boas, indevidamente transformadas em coisas supremas e absolutas. Ou seja, o que o autor quer dizer é que a idolatria vai muito além da imagem que temos de pessoas ajoelhadas perante uma estátua. É uma questão do coração, para onde a mente e a intenção da pessoa se direciona. Então, para resumir, a idolatria é tudo e mais alguma coisa que possamos imaginar que consideramos de tal forma importante que toda a nossa felicidade ou sentido de vida e identidade se baseia absolutamente nisso. Então isso quer dizer que os nossos filhos também se podem enquadrar aqui neste cenário. Exatamente, Inês, exatamente. Então vamos lá, que com toda a certeza já te deparaste com mães que toda a sua vida gira em torno dos filhos. Sim, sim. Não é? E não estou a falar de mães de bebés. Não é? Porque essas de facto têm que ser assim, porque o bebê não é independente. Sabemos que os nossos filhos durante um período são, lá está, dependentes de nós, precisam de mamar, precisam que demos banho, que cuidamos deles e que somos a fonte de afeto, de nutrição deles e que de facto isso é importante. Eu estou a falar de mães que colocam os filhos como o centro da sua vida, aceitando qualquer coisa que façam sem os educar. Confundem educação com permissividade. Ou seja, tudo é justificado e definido porque ela não pode ser má mãe. Pois, aí é que está. E isto é terrível, porque confundimos educação com ser má. Exato. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é disto que se trata. Consigo perceber o teu ponto muito bem, Sónia. Estás a dizer que a idolatria existe quando a mãe da criança ou adolescente não permite qualquer consequência quando o seu filho faz alguma asneira. E quando falas em permissividade, estás a falar de permitir que todas as vontades, ainda que sejam erradas, sejam totalmente toleradas em prol de defender sempre o filho, correto? Sim, é isso mesmo. E até vou dar aqui um outro exemplo, um exemplo mais claro. Imagina que conhecemos uma mãe que um dos seus filhos bate noutra criança. Acontece. Que é um exemplo bastante comum, não é? Essa mãe, em vez de educar a criança, corrigir o seu comportamento e dizer a verdade, não.
Ou seja, defende e afirma que a outra criança deve ter feito alguma coisa para ter merecido aquilo. E justifica que o seu filho nunca faria uma coisa daquelas sem motivos. Ou seja, é proteger o seu filho de qualquer consequência, ainda que esteja ou que tenha feito algo errado. E isto é muito perigoso, pois além de estar a criar um possível tirano, alguém até violento ou abusivo, que pode praticar, por exemplo, bullying, e que apenas a sua vontade conta, demonstra que esta mãe está disposta a sacrificar a sua própria saúde mental ou até o casamento. Espera, como assim? Consegues explicar melhor essa parte? Sim, é muito simples de se entender. Então, esta idolatria materna pode tanto prejudicar o filho como a mãe. Não fica só de um lado. Já que tudo gira em volta das necessidades, vontades e erros do filho, então a mãe demonstra que perdeu a sua identidade e não sabe o seu papel de mãe. Ok, faz sentido. O filho cresce sem limites, com um ego a bater lá em cima no teto, não é? Exato. E tudo isto com a mãe a sacrificar a sua integridade e sabedoria como educadora e como mãe. E eu já ouvi o seguinte de uma mãe: não me importa se o meu marido me ama ou não, eu tenho o meu filho e isto basta. Isso é tão assustador, não é? Aqui Choca. demonstra que é mesmo gira tudo em volta do filho. Exatamente. Essa mãe, sem se dar conta, acabou por querer suprir todas as suas necessidades emocionais única e exclusivamente no filho. Olha o peso que ela lhe está a colocar. E atenção, tendo em conta que o assunto é virado para a maternidade, por isso é que estamos a mencionar o papel da mãe, não estamos a tirar a responsabilidade de que pais, homens, também possam estar a fazer isto. Exatamente. E por isso, se pudermos resumir a idolatria materna, seria desta forma: tornar o filho como o seu pequeno Deus. Ok? Em vez de assumir o papel de mãe, assume o papel de súbita do próprio filho. O assunto é desafiador, é mesmo. E, Sónia, já nos trouxe esta explicação do conceito de idolatria e de como a idolatria materna acontece, com exemplos muito específicos, muito reais, não é? E foi muito bom. Olha, eu creio que agora é uma boa ponte para explicares um pouco sobre tirania. Exato. Pode ser, Inês? Com certeza. Esses dois conceitos estão mais interligados do que podemos imaginar. Numa primeira parte, podemos dizer que a tirania é a execução de um poder sem limites, sem responsabilidades, injusto e desrespeitoso pela liberdade alheia. Olha onde é que toca com o que tu disseste. Sim. Ou seja, é quando alguém impõe a sua vontade, suprindo a opinião ou a posição de outros e só quer agir e fazer com que tudo aconteça conforme os seus interesses. Estamos mais habituados a ver isso em figuras políticas, sim, não é? Infelizmente, mas isso também pode acontecer em casa. Sem dúvida. Tiranos não aparecem de um dia para o outro. Eles também crescem. Sim. E de que forma é que poderíamos identificar que talvez estejamos a criar filhos assim? Olha, precisamos de lidar com a realidade, para começar. E a realidade é que qualquer ser humano consegue e pode manipular. Ok. Sim. Um filho tirano será aquele que consegue, através da manipulação, das birras, das chantagens emocionais e, no caso já de mais velhos, até de agressões mesmo, e ameaças, fazer com que a mãe obedeça sem revidar ou colocar-se no seu papel de autoridade. Começa aí. E há uma forma de sabermos se isso está a acontecer nas nossas casas. Começa a exigir mais direitos e recusa-se a ter responsabilidades. Não aceita não como resposta, não aceita ficar sem privilégios. Frases como: eu odeio-te, não quero mais falar contigo. Quando os pais não fazem o que ele quer. Que situação difícil. É verdade, é verdade. Não é? E quando há pouco falaste sobre o facto de que pode ser prejudicial para ambos, isso quer dizer que para a mãe causa uma exaustão emocional tremenda, uma sensação de fracasso como mãe e gera sempre um medo constante de desagradar o filho, confundindo o seu desagrado com o ser má mãe, como ainda há pouco referíamos. Assim como nas crianças ou nos adolescentes, que começa a criar uma dificuldade de saberem o seu lugar, de respeitarem autoridades, um sentimento constante de frustração e leva a relações abusivas até, não é? No futuro. Sim. Como mães, como educadoras, a nossa função é prepará-los para a vida e para os desafios da vida. Não podemos confundir uma boa educação e a colocação de limites
que os protegem, na verdade, com permissividade. Não podemos. Sim, até porque isso revela uma falta de maturidade no adulto, não é? Exatamente. Não podemos confundir agressões ou abusos com uma educação firme e bem estabelecida emocionalmente. Exatamente. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Sónia, o que achas de avançarmos com algo assim que possa trazer mais confiança e leveza na alma à mulher e mãe que nos acompanha? Precisamos. Precisamos e faz todo o sentido. Vamos a isso. Vamos aproveitar este momento para nos dirigirmos a ti, querida amiga, não como uma forma de apontar que estás a fazer um mau papel como mãe, não é nada disso, mas para trazer esperança de que ainda há tempo para contornar uma situação que te deixa tão esgotada. E a melhor forma de o fazer é lidar com a realidade e encontrar as respostas na fonte certa. Porque às vezes andamos à procura nos sítios errados, não é? Pois. Por isso vamos começar pela idolatria. Sempre que fazes todas as vontades do teu filho, apoias todos os teus erros sem apresentar correção ou as consequências dos mesmos. Estás a correr o risco de tornar o teu filho no teu pequeno Deus, como já dissemos. Eu sei que parece duro, mas só vencemos aquilo que de facto enfrentamos. E precisamos enfrentar a realidade que está bem à nossa frente e muitas vezes não queremos ver porque parece difícil demais. E sinto que há algo que podemos agregar aqui. Uhum. Podemos juntas ler um texto que está em Provérbios, que foi escrito por um rei muito sábio. Salomão, sim. Exatamente. Não deixes de disciplinar os teus filhos. A vara da disciplina não os matará. Ora, isto não está a falar de que devemos agora andar a pegar em varas, Sim. a varinhas Nada e varetas disso, nada e disso. cascar nos filhos a toda a hora. Não é isso. Mas, tal como uma vara é firme, olha a comparação, assim devemos ser nós para com os nossos filhos. Firmes numa educação bem estabelecida emocionalmente, recordando-os de quem é a autoridade, sem confundir com abuso de Sim. autoridade. Sim. Ou seja, ninguém morre por levar um não. Pelo contrário, cria estrutura, resiliência e compreensão sobre limites. Além de necessários, são saudáveis e precisam ser respeitados. Da mesma forma que não vem mal ao mundo se a criança levar uma imediata correção por ter batido no colega da escola sem razão alguma. Uhum. Apenas por vontade de descarregar a sua frustração em alguém. Isto não pode acontecer. Mais depressa destruímos o potencial dos nossos filhos quando permitimos tudo, do que quando somos firmes em estabelecer limites, sendo que é isso que os faz crescer. Sim, Inês, tens toda a razão, até porque se lhes doer, passa. Exato. Não é? Da mesma forma como agora alguns podem sofrer com as dores no corpo por estarem a crescer, olha, a minha filha sofreu imenso, também podem sofrer um bocadinho por levarem uma reprimenda ou um não, mas vai passar e eles vão crescer. Exatamente. Eu fico contente de estarmos em sintonia de ideias, é Sim. sempre bom, porque é exatamente esse o ponto. E já agora, não te importas de dar o teu parecer também? Sim, vamos lá. Eu vou seguir de facto a tua linha para não perdermos o fio à meada e pegando no mesmo livro que estavas a falar há pouco, há um outro texto que diz o seguinte: ensina o menino no caminho que deve seguir e assim mesmo quando for velho não se afastará dele. Aqui há uns programas já falámos sobre este versículo. Exatamente. Ora, não há segredo que tanto eu como a Inês temos a nossa fé. E muitas vezes ouvimos este pequeno texto sempre numa forma de nos recordarmos que de ensinar os nossos filhos na fé. Contudo, não é apenas só a isso que se refere. O que o texto afirma é que tudo o que ensinamos desde cedo, desde que eles são pequeninos, é o que vai permanecer ao longo da vida, não é? Podemos olhar para os nossos filhos pequeninos agora, mas não nos podemos esquecer que eles vão se tornar adultos. E a nossa função é respeitar os dons e os talentos com que já nasceram. Respeitando a personalidade também, mas nunca esquecendo que tudo isso precisa ser aprimorado para que se torne um adulto funcional, não é? Não apenas respeitável, mas respeitoso. Não apenas educado, mas não deixando ninguém invadir os seus limites. Não apenas consciente de quem é, mas tendo consciência das escolhas que precisa fazer. Ou seja, tudo o que ensinamos, permitimos e fazemos, assim serão eles no futuro. Porque não se esquecerão de nada daquilo que nós vamos ensinar. Por isso o caminho que devem andar é um caminho de firmeza, de caráter, de educação e de estabilidade emocional para que se tornem adultos funcionais e possam dar-nos orgulho. Querida amiga, tudo o que plantamos hoje iremos colher amanhã e por vezes a colheita pode impactar outros de forma positiva ou negativa.
A forma como eu e a Sónia estamos a trazer o assunto é para que te vejas livre desse peso de pensares que podes ser uma má mãe porque o teu filho ficou frustrado porque disseste não. Para te livrares desse peso de que és uma má mãe só porque não deixaste o teu filho fazer algo e ele agora diz que te odeia. Calma, o teu filho não te odeia. Essa é só a forma que ele tem de lidar com a frustração que sente. Não te preocupes porque não lhe partes o coração por ser firme, mas ele pode um dia partir o teu se não lhe colocares limites. Se até nós continuamos a aprender e a reajustar-nos porque a vida é um constante aprendizado e crescimento, por que não fazer isso com os nossos filhos? Tu sabias que até o próprio Deus continua a disciplinar aqueles que são os seus filhos? Podemos ler isso no livro de Hebreus, no capítulo 12. Olha para o estado do mundo e como as coisas estão. Realmente nós precisamos de correção. É verdade. O mundo está um caos. Aliás, a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é Deus permitir que ele faça tudo o que quer e bem entende. Permitir que os nossos filhos façam o que querem e defendê-los até quando estão errados significa que não os amamos assim tanto. Amar não significa aplaudir ou aprovar tudo. E assim nos despedimos. Vemo-nos no próximo episódio e não te esqueças, encontra esperança hoje.